da vida futura, o nosso ponto de vista, né, das situações em que vivemos muda totalmente. Quando a gente vai adquirindo esse conhecimento. A existência da vida futura que a gente está falando é a vida após a morte, né? O que acontece com a gente depois que a gente deixa esse corpo material, né? Então, boa parte da humanidade, até hoje, ainda não sabe o que vai acontecer com cada um de nós após a morte do corpo físico. Então, alguns têm intuição, né? Que tem uma vida após a morte. Outros acreditam que deve ser mesmo de verdade essas informações. Mas apesar de não termos encontrado ainda, né? Entre aspas, né? A gente vai chegar mais adiante. A maioria das pessoas, a informação segura mesmo, né? Da vida após a morte, que traga-lhe a resposta convincente. As pessoas continuam duvidando, né? O que existe de fato com a vida após a morte física? E sem essa firmeza, né? Sem essa convicção, então muitos agem sem se preocupar com o amanhã. O amanhã a gente diz mais além, né? A gente se preocupa mais com o amanhã aqui na Terra, né? A gente ter uma aposentadoria, ter um bom lugar para morar, para as condições melhores, mas ocupamos muitas vezes apenas com essa vida futura do amanhã, essa vida daqui da Terra. A gente não vai mais adiante, é só essa vida presente, esquecidos, ou muitas vezes sem nem saber, que somos espíritos imortais, que vamos sobreviver a esse fenômeno chamado morte, que tanto pavor traz, principalmente quem não tem o conhecimento da continuidade da vida, né? E aí, Allan Kardec, aqui no Evangelho mesmo, ele vem nos falando sobre os judeus. Os judeus também tinham essa vida, né? Eles acreditavam no Deus único. Porém, eles acreditavam que Deus tinha criado anjos, criaturas privilegiadas da criação, e que eles nunca iam ser como anjo, né? Nunca ia ter essa felicidade que os anjos têm. Então eles acreditavam nisso. E eles acreditavam que Deus, ele castigava quem não observava as leis, né? Quem observava era recompensado com os bens, mas os bens terrenos, os bens materiais, vamos dizer assim. Ele fazia a sua plantação e tinha uma boa colheita, então tudo corria na sua nação de uma maneira bem tranquila, bem farta. Ele tinha a supremacia da sua nação. A sua nação, ele conquistava vitórias quando ia em guerra com outras nações, né? Sobre seus inimigos, eles ganhavam. Então, tudo isso, eles acreditavam que isso era Deus os presenteando por eles terem observado as suas leis. Enquanto que quando as leis de Deus não eram observadas, chegavam as calamidades. Vinham as calamidades públicas, né? Como enchente, terremoto, furacão, essas coisas todas. E tinha também as derrotas. Não conseguia ganhar nenhuma guerra. Então, esse era o castigo diante da desobediência das leis de Deus. Então, a gente vai se localizar, não bem antigamente. Vamos chegar em Moisés, que já é um bocado antigo, né?
vamos nos localizar ali em Moisés. Moisés veio trazer essa confirmação de um Deus único para essas criaturas. Ele era um espírito muito evoluído, ele tinha mediunidade, né? E ele recebeu os 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, como eles são vindos de Deus, eles têm valor até hoje. E até hoje, agora com estudos espíritas, a gente vê que a gente ainda não entendeu tudo que está aí no decálogo. A gente está começando a desbravar o decálogo, a tomar conhecimento de tudo que realmente a gente precisa fazer. É muito interessante. Então, Moisés veio nos trazer tudo isso. E ele não falou sobre a vida futura, apesar de ele ter conhecimento, porque nós, homens, dizemos nós porque a gente foi daquela época, né? A gente não tinha condições ainda de ter essa compreensão da vida futura. Então não adiantava ele falar. Ele recebeu o decálogo e ele veio com as leis humanas, né? As leis necessárias para a nossa melhor conduta. Mas ainda era aquela coisa de vingança, de ódio, dessas coisas todas. E aí passou o tempo, foi passando e chegou Jesus, né? E isso a gente reencarnando. Jesus chegou e veio trazer o quê? Um Deus de amor. Deus de bondade, Deus de misericórdia, Deus de justiça, né? Ele veio nos trazer todo esse ensinamento de amor. E Jesus falou o quê? Que ao cumprir os mandamentos de Deus, nós vamos habitar o seu reino, o reino de Deus, né? Jesus, é o que ele dizia ali, ele estaria. A gente ia se encontrar ali. Então, Jesus veio nos trazer esse ensinamento, nada escrito, né? Tudo vivenciado. Os discípulos aqui escreveram toda a passagem de Jesus. Então, Jesus, nas suas caminhadas, ele se encontrou com Nicodemos. Nicodemos era um mestre de Israel, né? Era bem conceituado, muito conhecimento. E aí, Nicodemos, ao ouvir falarem de Jesus, né? Das suas histórias, das suas parábolas, o que ele falava, ele foi perguntar a Jesus como é que ele poderia encontrar o reino de Deus. O seu reino, né? O reino que Jesus estava falando. E aí Jesus falou, né? Essa frase que a gente já ouviu muitas vezes. Em verdade vos digo, é preciso nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Mas Nicodemos não compreendeu. E aí ele chegou para Jesus e perguntou: como poderei, depois de velho, voltar ao ventre da minha mãe? Realmente, né? Para nascer de novo. Como seria difícil essa compreensão. Então, como Jesus percebeu, sabia? Que ele não ia entender tudo que a gente entende hoje, ele postergou para o futuro, né? E ele prometeu enviar, no momento exato, o Consolador, o Espírito de verdade, que viria ensinar os homens todas as coisas, que ele estava nessa ânsia já de conhecer, e o que é mais importante, revelar tudo o que houver ensinado. Veja bem, recordar. Como ele sabia que a gente ia esquecer, não ia compreender, não ia valorizar todo o seu ensinamento. Então ele disse que ia enviar o Consolador para recordar, olha só, tudo que ele ensinou para a gente. E foi assim. Mas o tempo foi passando de novo. Passando, e chegou a época de Jesus enviar o Consolador, né? Consolador que ele tanto prometeu. Então, veio um missionário, Allan Kardec,
essa criatura que teve a condição de codificar o trabalho dele, por mais que a gente leia, né, a gente não tem noção, né? Ele recebeu de espíritos de escola, através dos médios, mensagens de vários países, né? Criaturas que ele nem conhecia, nem tinha contato. Então ele enviava as perguntas, a mesma pergunta, para esses lugares e vinha a resposta. A resposta que não tinha sentido, ele descartava. E a resposta que tinha a mesma ideia, o mesmo conteúdo, ele juntava e ele ia organizando para ir montando livro dos Espíritos, livro do Velho, Evangelho, para todo quinta-feira, kardeciano. Então, gente, o Espiritismo, ele veio ensinar e provar, por meio de fatos, né, sobre a vida futura. Hoje sabemos, se uma pessoa perguntar para alguém de nós, você acredita na vida futura? Você vai dizer, não, eu tenho certeza. Acreditar é pouco. Eu tenho certeza da vida futura. Tenho certeza que a vida continua. Tenho certeza que nós somos espíritos imortais, que vivemos na Terra não apenas uma vez, mas repetidas existências, para elaborarmos o nosso aprendizado e nos tornarmos um dia o quê? Espíritos puros, né? Anjos, como os judeus acreditavam que eram criaturas privilegiadas. Então, com a certeza da imortalidade da alma, com essa certeza da reencarnação, com a certeza da evolução, aí a gente fica fácil, a gente entender a vida futura, né? Porque a gente sabe que tudo está inserido nela. A formulação divina adequada para podermos, no uso do nosso livre arbítrio, realizar as formas íntimas necessárias ao caminho certo para a felicidade tão sonhada. Então veja como é lindo esse parágrafo. Formulação divina adequada para podermos, no uso do nosso livre-arbítrio, cada um responsável por si, realizar reformas íntimas. A nossa reforma necessária a esse caminho certo que nos levará à felicidade. Assim sendo, deve ser do interesse de toda a humanidade a tarefa de desenvolvermos as atividades do trabalho do bem, atendendo aos ensinamentos e aos exemplos deixados por Jesus, né? Então, quando a gente diz eu sou cristão, eu só sou verdadeiramente um cristão se eu me esforçar, precisamos nos esforçar ainda, para seguirmos o que Jesus veio ensinar. Não é fácil. A gente tem que se esforçar muito. Mas se eu adoro falar de Jesus, eu aceito Jesus, eu acredito em Jesus, eu sigo Jesus como? Se você não vivencia o que Jesus ensinou, né? Perdoar. Veja como é difícil. Para a gente dizer de sermos verdadeiros cristãos, a gente tem que perdoar. Não é fácil. Mas vamos nos esforçar. Aí, hoje a gente tendo essa certeza da vida futura, né, que é uma verdade incontestável, ensinada por Jesus, e hoje, na doutrina espírita, ela é cientificamente provada, comprovada. A doutrina espírita, ela é ciência. Então, ela vem provar ali com a experiência, dentro da ciência, a vida futura, a reencarnação. Vem nos ensinar a doutrina espírita, a filosofia, que é a história de toda a humanidade.
todo esse contexto das vidas sucessivas e vem a religião, tão necessária para a nossa evolução moral, coisa que está tão abalada hoje em dia. Então a gente tem que se esforçar cada vez mais, termos boa vontade, superar os hábitos, tanto os hábitos antigos que nós ainda trazemos em nós, como os hábitos materiais atuais. Então, os hábitos materiais atuais, eles estão muito fortes, muito fortes. A gente pode até dizer uma pandemia, né? Onde todos estão buscando nas redes sociais informações que nos levam a esse apelo às coisas materiais, à vida material. Então, a gente tem que superar esses hábitos no preparo do futuro. Então, só depende de cada um de nós. O meu futuro não depende da minha mãe, não depende de ninguém aqui da casa que venha nos orientar. Eu posso receber toda a orientação, mas se eu não seguir, né? Então, só depende de cada um de nós seguir, superar esses maus hábitos. Então, a gente sabe que o futuro nos aguarda todas nós. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Não é? É a única certeza. Eu sei que eu vou para casa quando eu sair daqui, mas eu não posso descrever como vai ser meu percurso. Não é? Mas eu tenho certeza, não sei como. Graças a Deus a gente não sabe nem como nem quando, mas essa certeza a gente tem. Então a gente tem a certeza que a vida continua, né? E que só depende de nós a busca do aprimoramento. Então, hoje, o que a gente vive aqui, tanto em nós mesmos, as dores, as dificuldades, são consequência dos nossos atos nas vidas anteriores. Mas o que a gente está vivenciando na coletividade, em todo o planeta, são consequências dos nossos atos. Porque nós já vivemos lá atrás, então nós construímos as dificuldades do nosso planeta ontem. Estamos aqui para reparar. Estamos aqui para consertar, para buscarmos o aprimoramento das virtudes. E só as virtudes é que nos elevam, é que nos edificam. Né? Então vamos lá, ter essa consciência e essa certeza que tudo que Deus faz é com amor, para o nosso bem. As dificuldades pertencem a nós mesmos. E Ele continua a nos ajudar. Se essa perspectiva da vida futura, esses conflitos, esses sofrimentos, eles nos golpeavam antes muito mais forte do que hoje. Não é? Hoje, ao sabermos que Deus é amor, é bondade, é misericórdia, que apesar da maior dificuldade que eu esteja passando, é a bondade de Deus para eu reparar o meu passado, para eu adquirir um aprendizado novo, para eu mudar o conceito da minha vida. Né? Porque a gente sabe que a alma está aqui dentro, com essa vestimenta carnal, e que tudo que a gente faz vem da alma, vem de nós mesmos. Nós não somos esse corpo, nós somos a alma que está utilizando esse corpo. Né? Então a gente passa pelas experiências sofridas, onde antes a gente dizia assim: ah, meu Deus, por quê? O que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Por que tanto sofrimento? Por que só eu sofro? Fulano tem uma vida tão tranquila e eu sofro tanto? E lá vem todas essas perguntas e interrogativas a Deus. Né? Onde a gente hoje já não faz mais. A gente não faz mais essa pergunta. O que a gente faz? Me ajuda, Pai do céu. Me ajuda, Jesus, a superar a dificuldade que é necessária. Né? A gente já tem essa certeza e a gente já busca na oração a força. E nos
nos momentos de alegria, né? Quantas vezes a gente passa por um momento de alegria, por uma bênção que nos chega, e a gente diz assim, eu acho que eu nem mereço isso. Não, merece. Foi você que construiu essa condição de ter esse momento de alegria, né? Então, tanto a gente merece um momento de sofrimento, porque a gente construiu, tanto a gente merece um momento de alegria, porque foi a gente que construiu. Então, tudo isso nos mostra esse caminho, essa necessidade de crescimento para o bem e desenvolvimento de virtudes, né? Tendo essa certeza da bondade de Deus em nossas vidas. Então, essa visão é a que nos faz entender, né, ao lado da reencarnação, as anomalias que tem na vida terrena, né? A gente já hoje entende essas anomalias, essas coisas assim, mais estranhas, né, que mais nos abalam, quando a gente vê principalmente uma criança que nasce com alguma dificuldade de locomoção, de comunicação, de visão e tudo mais, como a gente se abala, né? A gente se abala entre adultos, idosos, mas criança mexe mais com a gente. Quer dizer, eu acredito que comigo é assim. Então, abala mesmo. Mas a gente, naquela hora que a gente fica ali abalado, a gente eleva o pensamento a Deus, né, pedindo toda a proteção, porque a gente sabe que aquela criança é um espírito negro, que ali está, sob a misericórdia de Deus, passando pelo resgate de erros cometidos em vidas passadas. E muitas vezes ele está ali até protegido, né? Na literatura espírita vem nos contando espíritos que ele prejudicou, querem se vingar. E ele está ali preso. Enquanto ele estiver ali, reencarnado, esses espíritos não conseguem pegá-lo para maltratá-lo no plano espiritual, que é sério, né? Então, a gente, com esse aprendizado, a gente olha de uma maneira diferente, não é? Esse sofrimento, sempre na oração, pedindo a Deus que abençoe e que proteja, que dê força para a mãe dessa criaturinha, não é? Acolhê-lo com muito amor, com muito carinho, dar todas as condições que a gente tem aqui na vida material para que ele tenha uma vida melhor, né? Menos sofrida. Então a gente vê nessas mães um exemplo muito grande de amor, de obediência a Deus, né? Aos desígnios de Deus, né? Principalmente quando tem o conhecimento espírita, aí ela já fica, meu Deus, eu tenho responsabilidade, eu tenho compromisso, dá-me força para superar tudo isso. Então ela vai ser uma vencedora. Então, continuando, já a crença de que tudo acaba para o homem depois da morte, aí toda solidariedade cessa, não é? Com a extinção da vida corporal. Então, muitas criaturas até acham um disparate o sacrifício que uma criatura faz para dar um bem-estar ao outro. Poxa, como é que fulano sai da sua casa para levar um benefício para fulano que nem merece, que não sei o que, parará. Aí muitos pensam assim, cada um por si durante a vida terrena, porque com ela tudo se acaba. Aí a pessoa age com toda essa brutalidade, porque não vê a vida futura, né? Aí pensa, para que molestarmos? Para que nos constrangermos? Para que nos sujeitarmos a privações hoje, quando amanhã talvez já nada exista? Né? Então esse pensamento, né? Essa dúvida da vida futura estimula, é o maior estímulo para o egoísmo, não é mesmo? É a chaga maior
da humanidade. É o que leva aos maiores males, é o egoísmo. Então, quando a pessoa não tem essa noção da vida futura, só pensa no hoje, só beneficia a si mesmo, no máximo aos seus familiares, né? E sai por aí, atropelando tudo à sua frente, porque acha que tudo vai se acabar, né? Mas agora, o Consolador prometido por Jesus, com o surgimento do Espiritismo, essa noção não é mais vaga, não é mais incompleta, né? Não é mais caracterizada por um fundamento, uma crença sem fundamento. Não. Né? A gente já sabe que tudo é verdade. Essa vida realmente continua. Agora, os fatos demonstram, né? O que faz diluir e desaparecer as incertezas acerca do futuro e passado. Não dilui essas incertezas? Acaba realmente. A gente já tem essa certeza da vida passada e da vida presente. Então, Kardec escreve: a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições da existência dos que lá se encontram, quais eles próprios pintam, né? Não são os espíritos que vêm nos trazer como é a vida lá, que cada um aqui, a seu malgrado, mesmo ainda assim, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma. Não pode ser, porque assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus, né? Como é que a gente vai compreender a justiça de Deus quando nasce uma criança cega, né? Uma criança com câncer, que sofre tanto aí nos primeiros anos de vida e vai entrar, e desencarna, né? A pessoa que é voluntária nos hospitais de câncer, no IMIP, por aí, é muito sério, né? A minha prima, ela foi voluntária, mas ela já está com 76 anos, por aí. E aí, ela não consegue mais trabalhar. O emocional dela não mais permite. Porque você fica, aquela criancinha chega ali doentinha, aí fica careca com a quimioterapia, vai superando aqueles dias, aqueles momentos de dor, de sofrimento, aí fica até bem espertinha, e de repente ela recai, aí você vai para casa, aquela criancinha que você se apegou está ali na caminha, quando você chega no outro dia, ela não está mais ali, desencarna. Aí é muito forte, né? Muito forte mesmo. E ela diz: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu vou ficar em casa, fazendo minhas orações, vou buscar ser voluntária em outros lugares, mas trabalhar com essas crianças, a minha condição emocional não mais permite, né? Então a gente muitas vezes tem pessoas que dizem: poxa, como é que você deixa de estar em casa, de estar numa praia, de estar no shopping Pararaperê, para ir passar o dia no hospital nesse sofrimento? Mas era a coisa melhor na vida para ela, né? Até que chegou o momento que ela não conhecia, não teve mais condições. Então, todo o ensino de Jesus tem de ser compreendido, tendo em vista a vida como inerente ao espírito encarnado, sobrevivendo à morte do corpo físico. Né? Aí, sem essa certeza, os ensinos de Jesus se tornam incompreensíveis. Né? A pessoa não vai compreender aquele ensino de Jesus, mas agora a gente já compreende. Quando a gente lê o Evangelho, logo depois daquela primeira parte que vem, está em Mateus, está em Lucas, aí vem umas palavras, né, de Kardec, através da intuição, que vem também dos espíritos que aí estão ajudando tudo isso, para nos explicar, né, o que é que Jesus quis dizer com aquela palavra. Qual era o ensinamento de Jesus, né, que muitas vezes é incompreendido. E agora a gente já compreende tudo, né? E a gente vai também perceber
que os ensinamentos de Jesus, eles são voltados para a moral. Então, todo o trabalho do Cristo é voltado para o lado moral, porque é o lado que a gente precisa mais trabalhar, que a gente tem mais dificuldade, né? Aí quando a gente começa a pensar, né, que a gente está adquirindo essa certeza, a gente começa a pensar na imortalidade do Espírito. Aí a gente vai, nesses milhões de anos, né, necessários, vamos voltar a dizer assim, desde Moisés, aí a gente, esse tempo todinho que vem, né, o homem vem crescendo, vem cada vez mais com mais inteligência, vai ficando até mais bonito. Aí vem o seu corpo, a sua mente, a sua inteligência, as capacidades criativas, as práticas, o modo de viver. Tudo isso, a gente, como é que pode isso se acabar só com uma vida? Né? Como é que pode desaparecer todos os sonhos, todas as lutas, todo o amor desenvolvido, todo o trabalho? Como é que isso pode desaparecer, né, se a gente tiver só uma vida? Então a gente começa do zero e esse conhecimento já adquirido que tem em cada um de nós. O conhecimento que eu adquiri está comigo. O conhecimento que cada um adquiriu está consigo. Ninguém rouba, não enferruja, a traça não rói, está com a gente. Então, é maravilhoso essa certeza, né, da imortalidade, desses anos todinhos já vivenciados aqui, mesmo que a gente viva uma encarnação de poucos anos, mas ela vai nos trazer um aprendizado, porque nada é por acaso, tudo é para o nosso bem. E a gente vê que Jesus, ele além de Nicodemos, que ele não pôde passar mais conhecimento para ele, mas ele demonstrou a realidade da vida após a crucificação, quando alguns dias depois ele apareceu e conversou com Maria de Madalena, à beira do túmulo, né? E ela foi levar ao discípulo, né, que tinha se encontrado com Jesus. Eles estavam muito abatidos, sem saber o que fazer, sem o Messias ao seu lado, né? E Jesus apareceu para todos eles, né? Que ela chamou a ressurreição, né? Mas a gente já sabe que é o desligamento da vida material. E eles, depois que conversaram com Jesus, eles tornaram criaturas gigantes, confiantes na vida futura, pois é isso que Jesus tinha lhes ensinado. Eles nem se incomodavam mais em vir a morrer. Eles continuavam levando os ensinamentos de Jesus nas suas caminhadas, sem se importar com o que viesse a acontecer. Por quê? Foi construído neles a fé, foi construído neles essa certeza da continuidade da vida. Então, quem não tem esse conhecimento assim, já fica, né, perdido, não tem mais essa confiança. Então, hoje, essa vida futura já não nos é mais nenhum enigma, nenhum mistério. A gente já sabe que é uma realidade material provada pelos fatos. É tudo provado e comprovado. Aí deixa eu ter que pular, né? Porque já está na hora. Então a gente tem que ver. É muito longo a gente falar da vida futura. Então, como a gente tem só esse pouquinho de tempo, aí a gente vai ver que o Espiritismo, ele dá amplitude ao nosso pensamento, nos abre novos horizontes, né? Em vez dessa visão estreita e mesquinha, que nos prende à vida presente, né? Fazendo dos momentos que passam
uma coisa assim muito forte, muito difícil. A gente não. A gente que já acredita na imortalidade, na vida futura, a gente vai ver que existe, que tudo passa sobre a terra. O único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra que esta vida é um simples elo de conjunto, então um ligado ao outro, harmonioso e grandioso da obra do Criador, que revela solidariedade. Solidariedade começa em nosso lar, por nossos familiares, e ela vai crescendo. A gente vê aqui, não é? A solidariedade de cada um de nós, ela vai saindo pelo Brasil afora, sai do Brasil, vai pelo mundo, do mundo vai para outros mundos. Então, essa solidariedade, ela é universal. Então, todos os seres de todos os mundos estão envolvidos nesse elo que é a obra do Criador. Então, isso é uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Então, quando a pessoa pensa que a criação da criatura, do espírito, no momento do seu nascimento, tudo isso se acaba, né? Fica um estranho do outro. Mas esse elo, a continuidade, nos dá essa certeza dessa solidariedade que parte por todo mundo, por todo o universo. Hoje, graças ao Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, que nos comprova a vida futura, aí nós temos condições de enfrentarmos os desafios da vida com mais força e confiança na justiça de Deus, nos esforçando para combatermos os nossos defeitos, os nossos vícios, buscando a nossa melhora e a nossa elevação espiritual. Que possamos, todos nós, nos ajudarmos e ajudarmos aqueles que estão convivendo conosco, favorecendo assim essa construção, né, desse mundo de regeneração. Que Deus abençoe a todos nós.